Luíse, sou engenheira ambiental e venho estudando bastante sobre sustentabilidade nos últimos anos. Acredito que os pilares da sustentabilidade, né, o social, o ambiental e o econômico, são pilares que estão traçados e alinhados com os valores dos seres humanos. E eu busco muito isso na minha essência, que é a essência de família que eu tive com meus pais, meus tios. Família de interior de Minas, bem humilde, e que sempre lutou por aquilo que sempre acreditava. Então, meus pais são concursados públicos e eu acabei vendo neles toda a determinação e transformação de tudo aquilo que é possível fazer, e aquilo que você quer, que você sonha, você acaba alcançando. No meio disso tudo, eu acabei escolhendo a engenharia ambiental como foco de entender como o ecossistema trabalhava, lidava, e como a gente poderia ser inserido nele sem a gente impactar negativamente ele. Nos últimos tempos de faculdade, há 7 anos atrás, eu acabei focando muito em resíduos e saneamento e entendendo, né, como a gente consome hoje, e a gente não consome por necessidade. Então, a gente acaba entendendo que é uma moda, que é um estilo, e hoje eu prezo muito os meus hábitos. E quando a gente pensa em hábitos, em valores, eu acabo vendo que toda a minha essência são as bases que eu tive, e a gente sempre volta na família. Então, acredito que tudo que eu levo hoje adiante, que não só para a minha geração, para o momento atual e para o futuro, acredito que seja sempre com base no que a gente tem interno. E é disso que a gente acaba achando nosso propósito, isso que move a gente, que faz a gente lutar por aquilo que a gente acredita. Entendemos que a sociedade hoje tem diversas dificuldades, diversos problemas, carências também, mas que se a gente buscar aquilo que a gente quer de melhor para a gente acaba gerando isso também para o mundo. Há 5 anos atrás eu já venho atuando em comunidades do Rio de Janeiro, conhecendo muitas organizações, institutos, projetos que atuam em diversos setores, com pessoas em situação de rua, com crianças em comunidades carentes que não têm acesso à água, escola, saúde. Fui ao Sertão, tive a oportunidade de ir ao Sertão, entender qual é a necessidade que tem um local que não tem água com tanta facilidade, né, tanto acesso como eu tenho, sempre tive, e entender o que eles fazem, quais as metodologias, os processos que eles fazem para tentar criar uma horta, algum alimento, para tentar acondicionar essa quantidade de água e se manter por esse tempo. E isso, todas as carências e necessidades que eu vi em todos esses locais, eu acabei traçando e trazendo muito pro meu profissional, que é o meu pessoal também, e pude aprender não só com essas necessidades que a gente encontra hoje no Brasil e no mundo, mas entender que é possível sim, e que quando a gente busca não só sonhar, não só idealizar, almejar, quando a gente busca com determinação, com humildade, com respeito a si e com o próximo, a gente acaba transformando e gerando o sonho real, o desejo possível, e esquecendo todas aquelas palavras de é impossível, eu não consigo, que muitas pessoas hoje acabam tendo antes muito de tentar. Durante esse tempo todo, com pessoas em situação de rua, com crianças, eu acabei aprendendo que muitas vezes a gente, quando lida com uma pessoa em situação de rua, a gente tem que abaixar, falar na mesma tonalidade de tom de voz que ela. Quando a gente fala com uma criança, a gente tem que se agachar, falar na altura dela. Não adianta falar de cima para baixo, de baixo para cima, porque as atitudes são erradas. E eu acabei aprendendo tanto na sociedade, na comunidade, nas carências que ela tem, o que o ser humano tem de mais humano, de mais puro, de valor. Todas essas essências, né? E acabo levando isso hoje para o meio corporativo, para o profissional. Hoje a minha postura, quando vai lidar com algum empresário ou algum negócio, eu acabo percebendo e tentando aprender e cruzar os meus valores com os valores deles. E eu acho que quando a gente se conecta, quando a gente cria uma empatia com o outro, é quando não existe problema, nada é impossível, e que a gente consegue mobilizar e fazer novos negócios, uma nova economia. A gente consegue gerar para eles, para a sociedade, para o mundo, todos os benefícios de impacto positivos
que a gente merece. A gente hoje vive, e hoje mesmo, é até o dia da sobrecarga na Terra, então acontece uma vez ao ano, e a cada ano que passa, a gente acaba avançando, acelerando essa data. Em 1976, era em dezembro, 21 de dezembro, hoje a gente, 1 de agosto, acaba vendo que essa sobrecarga dos nossos recursos naturais, de tudo aquilo que a gente extrai do meio ambiente, que essa data está se aproximando e a gente não está pensando no impacto agora e nem nas gerações futuras. A gente está consumindo sem noção, sem respeito ao próximo e de outras gerações. Então, eu acredito que se a gente se mobilizar por valores e por essências, aquilo que a gente carrega dentro da gente, não só de essência familiar, de história de vida, mas aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente troca e que a gente muitas vezes escuta sem ter que falar e muitas vezes fala e as pessoas se escutam. Essa troca é fundamental para a gente conseguir gerar novas mudanças, gerar novos consumos, uma consciência que eu acho que hoje todos nós precisamos de informação, dado. E hoje eu acabo atuando como responsável socioambiental da Agência Somar e acabo implementando em projetos, em negócios, metodologias e estratégias para a gente poder não só fazer mudanças, mas que a gente faça essas mudanças com consciência, com limite, entendendo e tendo transparência e responsabilidade daquilo que a gente está aplicando, daquilo que a gente está fazendo. Eu posso sim gerar um produto, eu posso sim consumir, mas que tudo tenha seus limites e que seja traçado com bastante transparência, que eu acho que hoje a gente precisa disso, não só no contexto de política, mas de política pessoal. E eu acho que quando a gente faz política com a gente, com a nossa família, com a nossa empresa, com o próximo, que é a política da essência, de você querer o bem ao próximo sem olhar quem é esse próximo, né? Sem dar a ele algo. E aí eu acho que essa troca ou tudo que acontece numa proporção que é impossível ser mensurado, é impossível saber até onde vai se propagar, mas ela é alcançável e acontece. E quando isso tudo acontece, é um impacto positivo na vida da pessoa, na comunidade, no seu entorno, e numa sociedade, e assim vai no mundo. Eu acredito que muitos dos meus amigos, os meus familiares, as pessoas que trabalham comigo me veem como uma inspiração em muitos pilares, de tudo que eu carrego de história, de vivência. Eu tive a oportunidade de estar com pessoas em situação de rua e inserir elas de novo em volta da família, em volta dos seus lares, entendendo todo o impacto negativo e positivo que ela poderia fazer isso. Atuo com crianças com educação, atuo com relação também à produção orgânica, meio ambiente, e eu acho que cada pilar disso que a sustentabilidade me trouxe, desde a escola, faculdade, pós-graduação, que é o social, ambiental e econômico juntos, eu hoje consigo não só inspirar quem está ao meu redor, mas acredito que essa proporção hoje vai a Rio, São Paulo e espero que seja mundo, porque as pessoas precisam trocar mais, escutar mais e entender mais os seus propósitos para poder inspirar e impactar o próximo. Eu tive uma vivência em 2016. Eu fiz um projeto, um edital, com os pilares de tudo que eu já trabalhava e que eu já fazia, de empreendedorismo, de gestão, meio ambiente, e eu jogava futebol, eu sempre tive isso desde pequeno, e gosto do esporte. Existe um campinho, né, numa comunidade chamada Jardim Gramacho, que foi onde atuou 34 anos o maior lixão da América Latina, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. E dentro de Jardim Gramacho existe uma parte da comunidade chamada Quatro Rodas, né, um sub-bairro. E eu fiz um projeto para esse campinho, para a revitalização dele, né. São pessoas que não têm muito acesso à água, têm diversas outras carências, mas que existem muitos líderes locais fortificando alguns pilares de saúde, educação, outros de esporte. E esse campinho era muito esquecido, era muito depredado
com outras organizações que iam lá, faziam alguns trabalhos pontuais, algo muito raso. E eu acabei fazendo um projeto, aproveitando um edital que falava sobre o meio ambiente e fazendo um projeto de revitalização, onde as crianças puderam desenhar como elas queriam um campo de futebol para poder jogar bola com seus pais, soltar pipa, brincar final de semana. E acabei reflorestando uma área do lado ao campo, fazendo uma arquibancada, mas reflorestando também com algumas mudas de árvores frutíferas, onde as crianças escolheram, e aí quando eu peguei tudo que eu produzi com elas, eu acabei levando aos adultos, aos pais delas, e eles falaram, se foram as crianças, a gente está de acordo com o projeto, porque eles sabem o que a gente gosta, a gente sabe o que eles gostam, nós criamos. Então, eu sem expectativa, assim, muito grande, mas eu concorri ao edital, acabei conquistando, e em 2017 a gente fechamos, né, o edital, aplicamos o projeto. O projeto eu fiz todo esse processo de 10 dias de plantio de grama, revitalização do solo, plantio das mudas, arquibancada, foram os moradores comigo. E eu tive o Jonathan, que é um afilhado, que eu acabei apadrinhando há 5 anos atrás, através de uma organização. E eu acompanho a educação dele, a família dele, o laço dele com a mãe, com os irmãos, com seus sobrinhos, tios. E ele estava em todo esse processo. Poucos meses depois, ele falou para mim que talvez os melhores dias da vida dele foram os 10 dias que ele passou comigo, que ele acabou tendo mais contato ainda do que a gente já era comum ter de um final de semana ou de um dia de semana. E alguns meses depois, a mãe dele veio falar comigo que ela precisava de uma moradia, né, uma casa. Eles foram sorteados pelo teto e acabaram conquistando uma casa de emergência, que é como se fosse uma casa de madeira, não tem área de banheiro, é só uma casa de madeira com teto, janela e porta, né? E eu estava nesse dia na comunidade que ele tinha acabado de receber essa notícia, e ele veio falando para mim assim, Lu, você é minha madrinha, né? E madrinha segunda mãe. Então, já que a gente constrói a casa com a família, por que não você vir construir comigo? E eu acabei construindo um final de semana a casa, se constrói em 2 dias. Acabei construindo com ele. Para mim, foi muito importante isso. O laço, tudo que é feito, o processo como é feito também, da construção com as famílias, com os responsáveis da casa, com um adolescente, né? Hoje, a gente há pouco tempo recebeu ele lá na empresa. Ele foi tirar a identidade porque fez 18 anos e a gente está em ano de eleição, então ele já passa a ser obrigado a votar. Então a gente tirou a identidade para tirar CPF, para tirar o título de eleitor. E a gente almoçou no escritório, na mesa de reunião, e tinha um quadro branco, né, no escritório. E a gente começou a conversar, eu, a minha chefe e ele. E ele perguntou por que tinha um quadro branco numa sala e o que a gente fazia com o quadro. E a gente começou a conversar do que ele esperava da vida dele, né? O que ele sonhava em ser. E eu sempre acompanhei a vida dele, então ele falava que queria ser bombeiro, que primeiro jogador de futebol, goleiro, depois queria ser bombeiro, e que agora ele estava querendo, com 18 anos, entrar para o exército para poder dar alguma condição de melhoria, né, para sua mãe e para sua irmã. E aí, nesse processo todo, a gente acabou desenhando em 10, 15 minutos quanto tempo ele demorava se estudasse, acabasse a escola, entrasse para o exército, se pudesse fazer uma prova, poderia fazer uma prova de corpo de bombeiro, quanto tempo para estudar, para passar, chegando a tal cargo no corpo de bombeiro, se ele queria uma marinha ou qualquer outra coisa. E depois, com 10, 12 palavras no quadro e com alguns anos linkando isso, ele perguntou, nossa, vocês resolveram a minha vida inteira. Como é que isso é possível? E foi um choque pra gente. A gente, na hora, ficou meio surpresa, mas não teve muita reação. E ele agradeceu de uma forma tão profunda, tão especial, que quando a gente depois, ele foi embora pra casa, a gente ficou refletindo sobre isso. E, querendo ou não, não só um quadro branco, mas tudo aquilo que eu falei de essência, de propósito, de valores e sonhos. Então, acredito que não só um quadro branco seja para
negócios, reuniões, propósitos e mudanças, mas que sejam para inspirar também outros sonhos. Outro caso que eu vivi foi... Estava um dia descendo a minha rua e tinha uma pessoa em situação de rua abordando uma amiga minha de escola e a mãe dela, né? E ele falava, poxa, eu preciso tomar banho, eu preciso me cuidar para eu poder arranjar emprego e poder tentar retornar para minha casa e pedir desculpa para minha mulher. Eu não cheguei nessa conversa, já cheguei no final. E por eu já lidar há mais de 4 anos com pessoas em situação de rua, através de um projeto também que atua no Rio de Janeiro, eu acabei conversando com ele e eu combinei que no dia seguinte, era de noite, era por volta de 11 horas, que no dia seguinte de manhã ele poderia tomar café da manhã comigo na padaria, que era bem próximo ali, e que eu poderia ver alguns itens. Eu tinha algumas doações na minha casa já separadas para destinar ao projeto. E eu combinei isso com ele por volta das 6 da manhã. E como era numa esquina, eu descia a minha rua e eu não via ele. E eu falava, poxa, acontece, né? A gente, às vezes, idealiza, né? Cria algumas expectativas e acontece delas não serem tão tracejadas e não tão concluídas como a gente espera. E quando eu olhei para o lado, ele estava sentadinho na porta da padaria, me esperando. Então, a gente pôde tomar café da manhã. Eu dei uma roupa nova, até do meu pai. E eles vestiam quase a mesma coisa. Visse um sapato, servia. Dei os itens de higiene que ele precisava. Não são todos os itens que a gente deve ceder ou doar para as pessoas em situação de rua, por diversos motivos de troca e tudo mais. Então, eu dei os itens que eu tinha a disponibilidade e consciência de dar. E ele acabou pegando o meu e-mail de trabalho. 2 dias depois, eu recebi um e-mail dele falando que ele estava trabalhando numa loja no centro, lavando o chão, e que ele tinha se planejado, que foi um pouquinho da nossa conversa, que mais ou menos em 7 dias trabalhando ele conseguiria pagar uma passagem para ele voltar para sua casa para pedir desculpa à sua esposa. Durante essa conversa, ele acabou me falando o motivo dele ter saído de casa, e foi por causa de violência. Ele deixou 2 filhos e ele não se autodesculpava por aquilo que ele tinha feito, que ele achava que ele nunca poderia ter feito isso com ninguém, que ele não gostaria que fizessem com ele e que ele achava errado ele ainda continuar vivendo, mas nenhuma hora ele pensou no que seria, em qual impacto seria de deixar a sua família. Então, a nossa conversa foi em base disso. Em menos de 1 mês e meio, mais ou menos, acho que foi 1 mês e 20 dias, alguma coisa assim, ele acabou me mandando um outro e-mail dizendo que tinha voltado para sua família, que a melhor felicidade dele foi de pedir desculpa, que a gente erra, mas a gente tem a chance de acertar e de buscar acertar. Então, que durante toda a viagem dele, ele não sabia como me agradecer. E acho que o e-mail dele já é uma forma de agradecimento. Hoje eu recebo mais ou menos os 3 e-mails dele por ano. Isso foi há 3 anos atrás. E acho que é só a escuta e a troca. A gente, às vezes, não precisa ter a moeda de dinheiro, ter o abraço ou o carinho. A gente, às vezes, só precisa escutar. Então, muitas pessoas estão muito invisíveis no mundo e a gente precisa escutá-las e dar oportunidade de todo mundo se transformar e buscar todos esses tipos de melhorias que a gente acredita e sonha.